Fala pessoal, bem-vindos de volta aqui ao canal Campus Nerd. Nesse vídeo eu quero falar para vocês do terminal, né, do Shell e do prompt de comando, tá? Então aqui eu já estou no meu Red Hat Linux, né, rodando na minha máquina virtual e eu vou abrir então um terminal, tá? Então eu cliquei aqui no ícone de terminal, o terminal abriu. Então é o seguinte, quando eu abrir esse terminal aqui, tá? O Linux ele apresenta para mim essas informações, nesse prompt aqui, tá? O que significa esse prompt, tá? Gumer é o nome do meu usuário, tá? Que eu criei durante a instalação, tá? Gumer é o meu apelido. É, VBox é o nome da máquina Linux, né? É o nome que eu dei para minha instalação Linux, tá? Esse tio aqui significa que eu estou no diretório home do meu usuário Gumer, tá? E por fim aqui, esse caractere dólar, né? Esse cifrão, ele significa que é um usuário comum, tá? Ah, mas como assim usuário comum? No Linux, né, a gente tem o usuário root, que é o usuário que tem todas as permissões, né, para fazer tudo na máquina, né, o usuário administrador do sistema, tá? E os demais usuários. Então, quando eu tenho o usuário root, tá, esse último caractere aqui do prompt, né, quando eu não altero essa configuração do prompt, então o último caractere vai ser um cerquilha, tá? E no caso dos demais usuários, os usuários comuns, o último caractere do prompt é um cifrão, tá? Então aqui eu estou com o meu usuário Gumer, né, que é um usuário comum, tá? Então por isso esse caractere aqui é um dólar, tá? Então o que significa esse prompt aqui? Significa que o usuário Gumer está, né, por isso que esse arroba aqui significa at, né, no, tá, está na máquina VBox, tá? Em qual diretório? No diretório, o tio significa então que ele está no diretório home, né, do usuário, tá? É, o comando pwd, tá, ele indica para mim qual que é o diretório corrente que eu estou, tá, que o usuário está, que o shell está, tá? Então, o diretório corrente aqui é o barra home barra gumer, né? E esse diretório é o diretório home do meu usuário Gumer, tá? Então, cada usuário aí que você cria no Linux, né, ele vai ter o seu diretório, tá? E por default, todos eles são criados dentro do diretório home, tá? Então, se eu criasse aqui um usuário chamado João, o diretório home do João seria barra home barra João, tá? Bom, o que mais que eu posso falar? O root, né, como eu disse para vocês aí, é o usuário que administra o Linux, né? É, e assim, tem alguns comandos que o meu usuário Gumer não consegue executar. Então, por exemplo, se eu tentar aqui executar um comando para criar uma partição, enfim, um comando mais específico relacionado ao sistema, eu não vou conseguir, tá? Eu só conseguiria se eu tivesse com o meu usuário root. Ah, mas como que eu faço, por exemplo, para mudar para o meu usuário root? O comando su espaço traço aqui, tá? Ele faz com que eu entre com o meu usuário root. Então, quando eu digitei su espaço tracinho aqui, né? Ele está pedindo uma senha, eu vou digitar essa senha agora, que é a senha do usuário root, tá? Então, eu vou digitar aqui a senha. E vocês podem perceber que o meu prompt aqui agora mudou, né? Ele está indicando que o usuário que está logado aqui agora nesse shell é o usuário root. Ele também está na máquina, né, Linux VBox. Ele está no o tio aqui, significa que ele está no diretório home dele. E agora, o último caractere do prompt aqui é um cerquilha, né, um sustenido, significando que é um usuário com direitos, privilégios, né, que é o usuário root, que é o usuário administrador do sistema. Tá? Então, se eu digitar o comando pwd, o diretório agora é o barra root. Então, assim, o barra root é o diretório home do usuário root, tá? Eu não vou digitar nenhum comando aqui, porque assim, a gente, até porque a gente tem que ter cuidado com os comandos que a gente executa com o usuário root para evitar, por exemplo, que a gente apague um arquivo importante, né? Apague um arquivo, apague um diretório, enfim. Tá? Então eu vou sair aqui do meu shell do meu usuário root. Tá? Então eu voltei agora, digitei o comando exit, tá? Eu voltei então para o meu usuário Gumer, né? Então se eu digitar agora o comando pwd, o diretório, né, que eu estou, né, o meu shell está, também mudou. Então agora é barra home barra Gumer, tá? Bom, o que mais? Aqui no meu shell, tá? No meu prompt da linha de comando, eu posso digitar comandos
ou eu posso digitar, por exemplo, o nome de uma aplicação que eu queira executar. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser executar a minha aplicação Firefox aí, né, o meu browser, eu vou digitar Firefox. Tá? Então, ele não é um comando, ele é o nome de uma aplicação. Tá? Então, agora, o meu Linux vai abrir uma nova janela, né, para o Firefox. Ele está abrindo aqui. Tá? E enfim, eu só queria mostrar para vocês aqui ele abrindo uma aplicação. Tá? Eu vou fechar então a janela do Firefox. Tá? Voltei aqui para o meu prompt. Eu posso também digitar, por exemplo, um nome de uma outra aplicação, por exemplo, como uma calculadora, né? O Gnome-Calculator, se não me engano. Acho que é isso. Tá? Pronto, ele abriu aqui também uma nova janelinha, né? Foi até mais rápido, porque é uma aplicação menor. Tá? Mas eu só queria mostrar para vocês que eu posso então digitar também nome de aplicações. Tá? Quando aqui no meu shell eu digito o nome de um comando incorretamente, tá? Por exemplo, aqui ó, o comando ls é o comando para listar arquivos e diretórios do diretório atual, né? Então ele listou para mim, tá? Mas, por exemplo, se eu digitasse o comando lss, tá? Que não é um comando reconhecido, tá? O que o meu shell faz, o meu Linux faz, né? Ele fala, olha, esse comando não existe, não foi encontrado, tá? E ele dá uma sugestão aqui para mim, ó, o comando similar é o comando ls, tá? Então, isso é uma característica, né, do Red Hat. Nem todas as distribuições têm essa funcionalidade, né, de mostrar sugestões para comandos, né, que você porventura aí digite de forma incorreta aí no prompt, tá? É, então ele mostrou para mim aqui uma opção que é o comando ls. Então eu vou digitar agora novamente aqui o comando ls, só que eu vou passar um parâmetro, -la, tá? Então ele mostrou agora é, os diretórios e arquivos, né, dentro do meu diretório /home/goomer, né? E aí é o seguinte, eu, por exemplo, quero entrar dentro do diretório documentos, tá? Então, o comando para você mudar de diretório, né, é o comando cd, e eu vou escrever documentos, né? Eu vou escrever aqui do, tá? DOC, tá? Então, mas eu não lembro o nome completo do meu diretório que eu quero entrar. Se eu apertar a tecla Tab aqui, o meu shell, né, o meu prompt aqui, ele completou a palavra documentos. Né? Eu não lembrava de escrever do só doc, ele completou para mim. Então agora eu posso entrar dentro do diretório documentos. Vocês podem perceber aqui que meu prompt mudou. Tá? Eu vou sair novamente, vou voltar para o diretório que eu estava. Né? Mas, por exemplo, se eu digitar cd espaço D maiúsculo, né? Então, o que vai acontecer? Ó? Se vocês verificarem aqui, ó, nessas duas linhas, tá? Eu tenho dois diretórios, na verdade eu tenho até três, né? Eu tenho o diretório desktop e eu tenho os diretórios aqui documentos e downloads, né? Então, se eu digitar apenas cd D maiúsculo, tá? E der um tab duas vezes, né? Eu dei um tab, ele não mostrou nada, eu dei o tab de novo, ele mostrou para mim todas as possibilidades, né? De diretórios que eu posso entrar. Então, por exemplo, ele mostrou aqui o desktop, documentos e downloads. Então, eu, por exemplo, aqui digito aqui, ó, downloads, né, e aperto novamente a tecla Tab, ele completa para mim, eu posso entrar dentro desse diretório, tá? Que mais? Os comandos aqui que eu dou digitando no meu prompt, né, são apenas, um comando por vez, né? Eu digito então um comando, né, e aperto a tecla Enter, né? Eu posso também executar mais de um comando no mesmo prompt. Então, por exemplo, se eu quiser aqui apagar a tela, né? Aí eu digito o caractere ponto e vírgula, apagar a tela, listar os diretórios do meu diretório atual. Então, vou dar um comando ls aqui, tá? Ponto e vírgula, e vou imprimir a data corrente, tá? Então, o comando date. Pronto. Ele apagou a tela, ele listou os arquivos diretórios que estão dentro do diretório atual e também imprimiu a data atual. Tá? Então, assim, se você, por exemplo, quiser digitar vários comandos, né, sequencialmente, é só você separá-los por ponto e vírgula. Tá? No meu caso aqui, eu tinha digitado um comando, dado um espaço, ponto e vírgula, né? Outro comando, espaço, ponto e vírgula, mas eu não preciso dar esse espaço entre os comandos. Eu posso digitar comando, ponto e vírgula, comando, ponto e vírgula, comando. Tá? Ele faz a mesma coisa, eu não preciso digitar o espaço. Tá bom? Outra coisa aqui é o seguinte,
Eu digitei um comando alguns minutos atrás, só que eu não estou lembrando que comando que eu digitei, porque assim, são vários, eu digitei muita coisa, né? Então, por exemplo, tem uma outra funcionalidade aqui, é o seguinte, que se você aperta as teclas para cima, né, você vai navegando por todos os comandos que você digitou anteriormente, tá? Ou seja, ele vai é, é, navegando pelo histórico de comandos, tá? Então, aqui, a seta para cima e para baixo, eu navego entre os comandos que eu digitei anteriormente, tá? E aí eu posso ir para cima e ir para baixo, tá? É, tem o comando também aqui, que é o comando do meu shell, né? É o comando history, tá? É um comando interno do shell, tá? Quando eu digito esse comando e dou enter, ele mostra para mim a lista, né, de comandos que eu digitei, tá? Enfim, então assim, as setas para cima, para baixo e a tecla Tab são muito interessantes aqui para facilitar, né, a nossa digitação, tá? Bom, pessoal, nesse vídeo o que eu queria mostrar era isso aí, tá? Dar um overview de como que funciona a linha de comando, né? Algumas caracteres, algumas tags que vocês podem usar aí para facilitar trabalhar no Shell, tá? Nos próximos vídeos eu vou entrar em detalhes de cada comando, os parâmetros, né, e as opções de cada comando, tá? Mas por agora eu fico aqui, tá bom? Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Até mais.